João capítulo 21, versículo 7, nos diz assim a palavra de Deus. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Esse é um momento muito interessante dos evangelhos, em que os discípulos, após a morte de Jesus, retornam para suas atividades de pesca. O texto vai nos dizer que eles passam a noite toda tentando alcançar os resultados da sua pescaria, mas naquela noite não havia sido bem sucedida. Jesus, ao chegar na areia, ao identificar os discípulos, diz a eles para jogar a rede do lado direito. Eles então, sem muito questionar, fazem aquilo que o mestre havia solicitado. Mas o interessante é que eles não sabiam quem era que estava falando. A rede é lançada, a rede vem cheia de peixe, o barco muito sendo ocupado por aquele milagre que estava acontecendo. E diante daquele fato tão estrondoso, tão espetacular, um dos discípulos coloca em evidência ser o Senhor. Pedro, sempre com a sua natureza impulsiva, coloca as suas vestes, pula no mar. Ele não espera nem o barco chegar na beira da praia, ele vai ir ao encontro do Senhor. O que nos chama a atenção nesse texto é que essa comunicação ela foi por um período prejudicada. Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos e exatamente naquele momento em que Jesus há pouco tempo havia morrido, parece que eles perderam um pouco da sensibilidade de ouvir a voz do Mestre. Durante 3 anos, eles ouviram os seus conselhos, conviveram, e naquela noite eles não conseguiram identificar que era o Senhor. Algo nós precisamos refletir sobre esse texto. O primeiro ponto é que nós precisamos melhorar a nossa comunicação. O mundo em que vivemos é um mundo tecnológico, é um mundo da informação muito rápida, a tecnologia, a comunicação em todo instante, televisão, rádio, celulares, satélites, mas muitas vezes as pessoas estão se comunicando, mas não existe em nenhum momento a intimidade. Ao mesmo tempo que há comunicação, há um vazio da alma. E algo também precisa estar na nossa mente, que muitas vezes nós podemos estar falando, nós podemos estar emitindo som, mas muitas vezes não é a comunicação. Nós precisamos buscar uma comunicação boa e perfeita com o nosso próximo, como também com o nosso Deus. Nós precisamos também aprender nesse texto o momento em que Pedro, ao identificar que era o Senhor, e ele então vendo aquela situação, ele bota a sua roupa e pula no mar, um impulso desejoso de ver o Senhor o mais breve possível. É importante que nós precisamos entender que precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para que a nossa comunicação também esteja perfeita. E o terceiro ponto que nos chama a atenção nessa passagem é que havia um chamado para os discípulos. Jesus o haviam comissionado no momento exatamente da pesca. E ele fez uma promessa, ele disse, olha, vós sereis pescadores de homens. Por um momento, aqueles discípulos provavelmente tenham esquecido da sua promessa e retornaram para voltar a fazer exatamente o que tinham feito no início. Mas Jesus chamou eles de pescadores de homens. E provavelmente antes pescaria com sucesso. Após o chamado de Deus, aquela pescaria foi um fracasso. Mas na voz de Deus, na voz do Senhor Jesus, no Deus encarnado, no Verbo que se fez carne, aqueles discípulos puderam voltar para casa com peixes para o seu comércio e para alimentar a sua família. Que a sua comunicação com Deus, com o seu próximo, possa ser cada dia mais aperfeiçoada. Que o seu chamado não possa ser trocado por nenhuma outra aventura. Que o Senhor assim nos abençoe.